estamos numa campanha de restauração e de avivamento. E quando eu cheguei aqui, eu vi a nossa irmã missionária Vanja estava mencionando, falando sobre a restauração e o avivamento. E quando se fala de restauração e de avivamento, Deus chama a igreja para mais perto, para o estreito, e você vai reparar que tem algumas condições que Deus procura achar em nossas vidas para trazer o avivamento, a restauração. Glória a Jesus. Então, se a gente partir do princípio que avivar significa trazer de volta à vida aquilo que está morto ou que está em processo de morte, o Senhor colocou no meu coração um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Vamos estar lendo no versículo 18, 19, 20, 22 a 24. Vamos estar lendo alguns versículos para a compreensão daquilo que Deus quer falar conosco aqui esta noite. Todos acharam? Acharam, né? Está lá no quadro. Glória a Deus. Então diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho, olha só, irmãos, presta atenção, porque este meu filho, glória a Deus, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus, aleluia. Estão mexendo ali, consertando o som, né? Glória a Jesus. Pode se assentar, meus queridos. Vou tentar levar à compreensão dos irmãos aquilo que o Senhor fala através desta palavra, com a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos compreender bem o que o Senhor fala através desse texto. É necessário que nós venhamos a recorrer ao versículo 1 e ao versículo 2. Versículo 1, o som está bom aí, irmãos? Parece que está dando um eco. Glória a Deus. É necessário que nós compreendamos o versículo 1 e o versículo 2, que vai então fazer um pano de fundo, trazer o contexto daquilo que realmente Jesus quis dizer com essa história. É interessante, irmãos, que quando Jesus ele pronunciava
quando ele pregava, ele usava uma certa estratégia, que era as parábolas. Por muitas vezes, Jesus, quando anunciava o evangelho do reino, por muitas vezes ele explicava em forma de parábolas, por alguns motivos. Dentre eles, era a forma que Jesus tinha de trazer as coisas espirituais, as coisas complexas do reino do céu, tendo em vista, irmãos, que Jesus, quando falava, ele não estava falando daquilo que ele ouviu dizer, ou daquilo que ele ouviu falar, não, ele estava falando por experiência própria, porque ele é o próprio Deus. E ele diz: ninguém subiu ao céu e ninguém desceu do céu, senão o Filho do homem que estava no céu. Então imagina bem o próprio Deus, que é infinito, falando para nós, seres finitos, coisas espirituais. Então, por muitas vezes ele usava comparações com coisas da terra, para tentar nos ensinar lições espirituais. Ao mesmo tempo, Jesus, ele peneirava o seu público. Você sabia disso? Ao mesmo tempo, Jesus fazia uma peneiração no seu público, porque muitas vezes chegava os doutores da lei, os fariseus, para ouvir, e às vezes Jesus queria falar aos simples, às crianças, aos pequeninos, e aí os grandões, os teólogos, os doutores estavam ali. Aí Jesus estrategicamente começava a falar em parábolas e dizia: o reino do céu, por exemplo, é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas. Aí os grandões falavam assim: eu não vou ficar aqui para ouvir esse negócio não. Aqui, me desculpe, eu não vou ficar aqui não, estou indo embora. Aí era a forma que Jesus usava para fazer uma peneirada ali no seu público. O outro motivo, irmãos, é que Jesus, quando pregava, muitas vezes ele não batia direto de frente com a pessoa. Ele usava o recurso da parábola, porque então aquela pessoa poderia ter a oportunidade de se enquadrar ali em algum dos personagens. Jesus, muitas vezes, ele fazia isso por estratégia, para não mandar embora, para não bater de frente. Aí ele usava os recursos, e aí então as pessoas olhavam assim: esse aí está falando para mim, esse aí está falando comigo. Um exemplo disso: as multidões reuniam para ouvir Jesus. Chegava um discípulo, um apóstolo, por exemplo, falava assim: mestre, será que o senhor não está observando aí que essa multidão que está te ouvindo aí, muita gente é por causa de interesse, nem todo mundo aí está com o coração voltado para o Senhor. Aí Jesus, em vez de se levantar, fala assim: vocês todos que estão aí, nem todo mundo aí está querendo, não está com o coração aberto. Não, Jesus não fazia isso. Estrategicamente, ele ia, muitas vezes, e contava uma parábola. Ele dizia assim: olha, o reino do céu é semelhante a um semeador, que lançou a sua semente, e aí uma parte caiu em boa terra, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu entre os pedregais. A pessoa estava lá e falou assim: eu acho que o meu é esse aí, eu acho que o meu coração está espinhoso, eu acho que o meu coração é semelhante a esse aí que está caindo na beira do caminho. Eu ouço a palavra, vem as coisas do mundo, aí os demônios vão lá e leva, e eu perco a minha bênção. E era assim que Jesus fazia. E nesse contexto aqui não é diferente, porque o Senhor Jesus está pregando, e a Bíblia diz assim que ele está reunido com os pecadores, com os publicanos, e ali, como sempre, está inserido a figura dos fariseus, dos escribas, e aquilo que Jesus estava fazendo na cultura judaica era ultrajante para eles, era ultrajante, era um escândalo para a religião, porque Jesus estava falando do Evangelho, estava procurando inserir aquelas pessoas no reino de Deus, mas a religião, pelo contrário. Os escribas e os fariseus, a oração deles era assim, naquele momento assim: tomara que Deus mata mais um pecador, tomara que Deus fulmina mais um pecador.
tomara que Deus elimina mais essa meretriz, tomara que Deus fulmina mais esse publicano, porque a nossa religião não permite isso. E Jesus está ali com o coração voltado, amando, exercendo misericórdia. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, aí ele começa a falar esta parábola, e ele vai dizer assim que o reino do céu, que é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas, que perdeu uma ovelha, deixou as 99 e foi procurar a ovelha que estava perdida, e procurou até encontrá-la. Naquela mesma hora, os fariseus, eles se colocaram como as 99 que ficaram. Se colocaram como as 99, bom, ele não está falando para mim porque eu não saí da casa do Pai, eu não saí do templo, eu estou guardado. E aí eles estão julgando que a ovelha que é perdida são as meretrizes, são os publicanos, são os pecadores. Mas Jesus não para por aí não. Jesus continua e diz assim: também é semelhante a uma mulher que, tendo 10 dracmas, se ela perder uma dracma, ela vai acender a candeia, ela vai pegar a vassoura e vai varrer a casa. E eu acho interessante e lindo esse trechinho, que ela vai procurar até encontrá-la. Aleluia. Aqui eu acho uma mensagem para nós, igreja de Jesus Cristo, que se uma ovelha, uma dracma que perdeu, aleluia, nós temos que rever, nós temos que parar, meditar e ir atrás daquilo que nós perdemos, dos nossos valores, daquilo que Deus tem nos dado, e nós não devemos desistir nunca, devemos procurar até achar, porque a dracma tinha um valor sentimental naquela época. A mulher que estava para se casar, ela tinha um ornamento, e aquele ornamento ela tinha que guardar até no dia que o noivo voltasse. E quando o noivo chegasse, se ficasse faltando uma dracma, para ela era desonra, para ela era uma coisa vergonhosa, para ela não cabia bem. Então eu entendo aqui que nós, como noiva, Jesus nos deu 10 dracmas, e o noivo, que é Jesus, está voltando. Eu quero dizer para a crente aqui hoje, que se você perdeu alguma dracma, aleluia, do ornamento que Jesus te deu, hoje é dia de você se levantar, aleluia, com a luz do fogo, a chama do Espírito Santo, aleluia, e com a vassoura da palavra de Deus, varrer tua casa até encontrar. Oh, glória! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí se Jesus está falando com você hoje. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí de novo os fariseus, os doutores se colocam no lugar das 9, irmão. Eu sou as 9. Aquela uma que perdeu esses publicanos aí, esses pecadores, essas meretrizes, esse povo que está desviado, que está afastado. E Jesus continua, e aí chegamos nessa história, no versículo de número 11. Jesus vai dizer que então um certo homem, ele tinha 2 filhos, todos nós conhecemos de cor e salteado essa história. E a palavra do Senhor diz que o filho mais moço, ele se aproxima do seu pai, já estava cansado de viver na casa do pai, já estava se sentindo enfadado, ele não estava gostando daquela forma de viver, não estava considerando o carinho do pai, estava agindo como ingratidão, e ele se aproxima e diz: pai, eu quero que o senhor me dê parte da minha herança, ou na tradução dos irmãos, talvez da minha fazenda, que é a mesma coisa de herança. Eu quero a herança que me pertence. A palavra do Senhor diz assim, que então aquele pai, que você já, na sua mente, no seu coração, já pode entender aí, que esse pai é o nosso pai, o Deus que está aqui nesse lugar, é o nosso pai, e a casa do pai é aqui, a casa do pai, que o pai fica muito triste, e aquilo vai demandar uma administração, que ele vai ter que juntar a parte da herança conforme a lei, onde está escrito em Deuteronômio que o filho mais velho, o primogênito, fica com 2/3, e o filho mais novo fica com 1/3 da herança.
O pai tem que juntar tudo, tem que vender as posses, os estabelecimentos, as empresas que ele tem que fazer um inventário e já entregar a parte do filho mais moço, tem que entregar 1/3 para ele da herança. A Bíblia diz assim, que poucos dias depois, ele ajuntou tudo, o filho mais moço, e partiu para uma terra distante. Eu fico a meditar, por que poucos dias depois, pastor Lidson? Eu fico a meditar, por que ele não pegou herança no dia que o pai deu o dinheiro para ele? Por que ele já não foi embora, já que ele estava decidido a deixar a presença do pai? Sabe o que eu entendi aqui? É que mesmo ele agindo com ingratidão, não considerando tudo que o pai havia feito por ele ainda ficou um pouco ali, comendo às custas do pai, recebendo as palavras às custas do pai, mas o coração já estava lá fora, só querendo usufruir, só querendo beber, comer, dormir, recebendo, mas na verdade estava ali por interesse, estava ali somente por aquilo que o pai pode dar. Muita gente está assim hoje, né? Serve a Deus somente por aquilo que Deus pode fazer, serve a Deus por causa de uma casa, serve a Deus por causa da chave do carro, serve a Deus por causa de algum propósito aí, para enriquecimento, conforme a teologia da prosperidade, serve a Deus assim, somente com interesse. Espera aí, eu ainda vou usufruir mais do pai, na verdade meu coração está lá fora, mas eu estou aqui junto com o pai, porque eu sei que o pai, além dele ter me dado a herança, ele tem mais coisa para me entregar. É assim que acontece nos dias de hoje. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que esse jovem, esse moço, ele foi viver bem longe da presença do pai. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode estar se colocando no lugar assim, olha, pode ser que esteja alguém pensando aqui, pode ser, mas eu não estou longe da presença do pai, eu estou dentro da igreja, eu sou membro dessa igreja, eu estou aqui essa noite, eu não estou lá fora no mundo, essa palavra não é para mim. Mas eu quero te dizer que um toque mal dado aí no celular, no WhatsApp, no Instagram, pode te levar para longe da presença do Pai. Aleluia. Eu quero te dizer que uma navegação na internet aí no Facebook, ou algo mal feito aí, como viajar aí na internet na madrugada, você está entendendo o que eu estou falando? Pode te deixar mais longe da presença do Pai do que você pensa. Não é preciso você estar com o corpo lá fora no mundo para você estar longe da presença do Pai. Pode ser que você esteja aqui dentro, mas você está longe do Pai, porque o pecado te deixa longe do Pai. Você sabia disso? O pecado te deixa para longe da presença do Pai. O pecado afasta você de Deus. Oh, abaxuricanda labassúria. Esse jovem quis viver o mundanismo, e eu fico impressionado, pastor, como no dia de hoje a gente tem visto, desculpa com a palavra, mas vou ter que falar aquilo que Deus colocou no meu coração aqui, crentes mundanos. Temos visto crentes mundanos, nunca vimos tantos crentes mundanos como nos dias de hoje. Crentes que estão afastados da presença de Deus, está com a aparência de que está vivo, mas está morto. São como a igreja de Sardes, tem aparência de que está vivo, mas está morto. Você lembra quando esse jovem volta, o pai dele vai falar assim: o meu filho estava morto. Porque você longe da presença do Pai, você está morto, você está morta. Você está respirando aí, está bem vestido, mas só Jesus sabe como você está por dentro. Seu corpo está aqui, mas seu coração está lá no mundo. Seu corpo está aqui, mas sua mente está lá no programa da novela, na televisão, no Big Brother. Aleluia. Mas essa noite nós estamos falando de um maior que o Big Brother, é o nosso maior irmão, o nome dele é Jesus. Ei, macho de camba da basura e anda lá, vai. E essa noite Jesus está chamando o crente aqui a compromisso sério. Aleluia. Eu estou falando para crentes aqui hoje que querem verdadeiro compromisso com Jesus. Se você quer viver no mundo, meu irmão, eu quero dizer para você que você vai enfrentar prova.
Pastor, estou passando prova aqui na igreja, tá? Vai lá ver no mundo, é pior ainda. É pior ainda. Porque esse jovem aqui foi para o mundo. Esse jovem aqui está desviado. Esse jovem pegou toda a herança, o dinheiro, começou a reunir. Eu começo a imaginar aqui, mulher bonita, aquelas rodas de escarnecedores, bebidaria, uísque, o melhor vinho, a melhor cerveja, pagode, crack, cocaína, uso de drogas ilícitas, orgia, pornografia, e o negócio estava quente, estava pegando, a festa estava boa, mas enquanto durava o dinheiro, os amigos estavam ali, que na verdade não é amigo. Mas um dia acabou tudo aquilo, e ele começou a sentir fome, ele começou a sentir necessidade. Quem está longe da presença do Pai, olha aí a primeira característica, ele sente fome. Na presença do Pai você não sente fome não. Todo dia tem comida quentinha aqui, ó. Todo dia não é comida assada em micro-ondas não, tá? É comida no joelho, na oração, é comida, a palavra de Deus é que te sustenta, é que te alimenta. Aleluia. Acabou aquilo tudo ali, cadê meus amigos? Rapaz, você estava na festa ali que eu dei aquele dia, eu estou passando uma fome, me dá uma comida aí. Eu falei, rapaz, nem te conheço. Mas que isso, você estava na festa lá aquele dia? Eu fui na festa, mas eu nem sabia quem estava dando a festa, eu só estava lá, queria só curtir. Era você? É. Pois é, eu sinto muito, mas não tem nada para te dar. É isso que acontece. É isso que acontece. E eu fico bobo de ver como é que tem crente que cai nisso. Eu fico bobo de ver como que tem crente que entra nesse engano. Porque está olhando os problemas, está igual aquele que ficou em casa, porque não tem 2 filhos. Eu quero dizer para você que os 2 estavam perdidos. Você deve estar pensando assim, mas Deus não está falando comigo não, eu estou dentro da igreja, eu estou firme aqui. Mas existe aquele pródigo que ficou. Existe o que foi embora e tem aquele que ficou dentro da casa. O que ficou dentro da casa, ele era cego, espiritualmente. Ele estava pródigo. Sabe o que significa pródigo? A palavra pródigo significa aquele que desperdiça. Que desperdiça, assim, vai embora, larga, gasta tudo com vaidade, com aquilo que não é pão. Aquele que ficou em casa, ele só ficava reclamando. Você já viu crente assim? Está dentro da casa, mas só vive enxergando problema. Meu pai, mas o senhor não me deu isso. Meu pai, por que o senhor deu isso para ele e não deu isso para mim? Meu filho, tudo que está aqui está à tua disposição. É isso que ele falava. Tudo que está aqui está à tua disposição. Será que você não enxerga? Para de reclamar e toma posse daquilo que é teu. Aqui dentro da casa é a casa do teu pai. Oh, aleluia. Irmão, não é hora de você perder mais tempo. Se você está lá no mundo com o coração lá fora, o Senhor está falando para crentes aqui hoje, para você, toma a decisão de servir a Jesus, toma a decisão de servir a Cristo. Sabe por quê? Porque lá fora não tem nada que presta, o preço lá do mundo é alto, a prova está aqui, ele teve que gastar toda a herança dele, porque o mundo fala assim, me dá o tempo que você tem de oração, então, me dá o tempinho que você tem de oração, que eu vou te dar prazer. Me dá o tempinho que você tem de leitura da palavra de Deus, que eu vou te dar um vício. Me dá o tempinho que você tem de consagração com Deus, que eu vou te dar imundície na tua vida. Esse é o preço do mundo. E esse rapaz aqui foi trabalhar numa fazenda de porcos. Isso para o judeu, quando os escribas e fariseus estavam ouvindo aquilo, aí que eles ficaram mais escandalizados. Porque o judeu, irmão, estava estudando esse texto hoje, William Hendricks, no comentário dele, ele fala assim, que o judeu dizia e orava, graças a Deus que eu não crio porcos. O judeu falava isso, ele se orgulhava, batia no peito e dizia, graças a Deus eu não sou criador de porco. Mas o diabo ele tem isso para entregar lá fora.
para quem sai da presença do Pai. Ele tem isso. Era como se Satanás falasse assim: olha, você agora vai ficar no meio do porco, no meio do chiqueiro. Você vai andar na sujeira. Você vai andar na imundície. E a Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas dos porcos, ou alfarrobas, em algumas traduções aí. Ele desejava porque ninguém dava para ele. Ele desejava, ele chegava nos porqueiros: eu estou com fome, por favor me ajuda, me dá um pouquinho dessa alfarroba. Não, isso aqui é para porco. Isso aqui é para porco. O diabo falava no ouvido dele, eu imagino isso. Olha, você não tem nem comida de porco. Porco come melhor que você. Porco está comendo, está vivendo melhor que você. E você está aqui nesse chiqueiro e nem alimento você tem. Agora lá na casa do teu pai tu tinha tudo. Você tinha tudo. Mas eu acho lindo quando a palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 17: e caindo em si. Aqui eu enxergo o primeiro degrau para o avivamento, para a restauração. E caindo em si, sabe o que chama isso? Arrependimento. Arrependimento. Aleluia. Eu não sei a tua situação espiritual. Eu não sei se você está morto como esse jovem. Eu não sei se você está em processo caminhando para a morte. Estou falando de morte espiritual. Eu não sei como era a tua vida antes. Você era um crente fervoroso. Você era uma crente de unção, de oração. E agora você está morrendo. Aqui está o primeiro degrau. Aleluia. Arrependimento. Oh, Jesus está falando para você hoje aí, você que se afastou da presença do Pai, você que decidiu viver uma vida longe do centro da vontade do Pai, porque às vezes você não está lá no mundo, você está aqui, mas você está fora da vontade do Pai. Toma uma decisão hoje, arrependimento, aleluia. Oh, meus irmãos, isso é o segredo, e o Espírito de Deus fala aqui para nós essa noite, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Oh, aleluia! Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não faz de bobo não, crente, Jesus está falando contigo. Você precisa arrepender dos teus pecados. Oh, xarabacandarabachai, aleluia. Eu quero dizer aqui para crentes aqui hoje, que tempo não apaga pecados. Tem pessoas que acham que tempo que apaga pecado, mas eu quero dizer que tempo não apaga pecado. O que apaga pecado se chama sangue de Jesus Cristo. Toma uma posição hoje. Se o pecado, se a sujeira está escondido debaixo do tapete, eu convido a você hoje a levantar esse tapete da máscara, da hipocrisia, pegar a sujeira lá fora, limpar, pôr na pá do Espírito Santo e apresentar: está aqui, Jesus, a minha sujeira, eu preciso ser limpo, eu preciso ser limpo, eu preciso ser limpo. Aleluia. Se eu estou falando com crentes que precisam ser limpos, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Adore a Deus, aleluia. Oh, glória. É o primeiro degrau, o arrependimento. Aquele jovem caiu em si. Se eu fosse você hoje, caía na real. Se eu fosse você hoje, caía em si. Caía em si, sabe o que é isso? A Bíblia chama isso de arrependimento. E sabe o que é arrependimento no original? Metanoia. E sabe o que é metanoia? Eu procurei no dicionário para te explicar isso, tá?
Metanoia significa mudança de mente. Mudança de mente. Você gostava do pecado, mas agora eu gosto de Jesus, eu gosto da santidade. Oh, aleluia. Você gostava de ouvir música mundana, música que leva para o pecado, para o adultério. Não, agora eu gosto de adorar o Senhor, é de dizer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Canta. Os teus pés te levavam para pecar, para entristecer o Espírito Santo. Agora os teus pés vão passar a caminhar para a casa do Senhor, para oração, aleluia, para consagração, oh glória a Deus. Se você tinha sua boca, sua língua para pecar contra Deus, para xingar palavrão, para amaldiçoar, o Senhor vai te dar lábios ungidos para pregar a santa palavra de Deus, o evangelho da salvação, aleluia, glória a Deus. Isso chama mudança de mente, mudança de atitude, aleluia. Pastor Jean, mas como eu faço para ter mudança de mente? Arrepende, meu filho, arrepende, minha filha, arrepende do teu pecado, arrepende. Aleluia. A Bíblia diz então que ele se levanta, olha que lindo. Ele diz assim, ele conhece o Pai, pastor Lides. Ele conhece o coração do Pai. Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja e não conhecem o coração do Pai. Esse jovem estava afastado, mas ele conhecia o coração do Pai. Ele confiava no amor do Pai. Ele sabia que o Pai é amoroso, é compassivo, é misericordioso, que o Pai iria aceitar ele de volta. Olha que ele fala: vou me levantar, eu não vou continuar caído desse jeito que eu estou não. Eu posso ser muito mais do que eu sou, porque o Pai não me fez para isso. O Pai depositou uma herança dele nas minhas mãos. Eu vou me levantar. Oh, irmã, pode ser que esse ano de 2021 você esteja orando assim: eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou, mas aleluia, acrescenta aí, acrescenta nessa oração: eu vou em nome de Jesus, eu vou em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz então que ele se aproxima e de longe levanta os olhos, e o seu pai o vê, ele estando ainda longe, e o pai vem correndo de encontro. Olha que interessante o amor do pai. O pai vem correndo ao encontro dele, dá aquele abraço, dá aquele beijo nele. E isso é a imaginação do pregador, né? O pregador dá umas viagens assim, eu vou conjecturar aqui, mas eu imaginei, irmãos, quando foi cantada aquela canção aqui, Rafael, toca para nós aí. Eu imaginei ele falando aquilo com o pai dele. É imaginação minha, não estou pecando, é uma imaginação. Mas eu imaginei ele falando assim com o pai dele, ele fazendo uma oração. É o segundo degrau do avivamento. Primeiro, arrependimento. Segundo, oração de mudança ao Pai. E ele cantou assim: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Imagina você falando isso com o pai, imagina, fecha os teus olhos. Mas vale um dia, centro do teu querer. Sabe o que a palavra de Deus fala? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha o segredo do avivamento: eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O pai veio e mandou pôr um anel no dedo dele.
Quando eu li isso, eu lembrei que o anel fala de aliança. Se você tomar uma decisão hoje, você que está afastado do centro da vontade do Pai, você que não está fazendo a vontade do Pai, você que quer fazer a sua própria vontade e deixou a vontade do Pai de lado, mas se você tomar uma decisão, sabe o que o Pai faz? Ele te dá tudo em dobro. Ele assume uma aliança contigo. Ele faz o que está escrito em Hebreus 10:16. Olha só: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, eu colocarei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes imprimirei, e as escreverei, e também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Porque a aliança que Deus faz inclui perdão de pecados. A aliança que Deus faz inclui libertação. A aliança que Deus faz inclui habitação do Espírito Santo. Ezequiel 36:26 diz assim: e eu vou dar a eles um coração novo, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, aleluia, e vou fazer com que eles andem nos meus estatutos. Olha só, crente, a quantidade de bênção e de promessa que Deus tem para te dar. É só você fazer assim: Jesus, põe essa aliança na minha mão. Jesus, põe essa aliança na minha mão. Recebe aí então, recebe pela fé, recebe. Ori calabachurianda labai. Sabe o que ele fez? Ele mandou pôr a melhor roupa. Melhor roupa fala de nova roupagem, fala de novidade de vida. Colossenses capítulo 3 versículo 10 fala assim: porque vocês vos despistes, vocês largaram o velho homem, tiraram a roupa do velho homem, e agora vocês vestiram do novo. Vocês se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento da glória de Deus. Colocou sandália nos pés, porque quem andava descalço é só escravo. Ele estava dizendo assim: você não é escravo mais não, porque você é meu filho, eu te gerei. Você não é escravo. Escravo é quem está lá fora, mas aqui na casa do Pai você é livre. Jesus quer calçar teus pés hoje, moça. Jesus quer calçar teus pés hoje, moço. Jesus quer calçar os teus pés hoje. Quer te libertar do pecado, quer te libertar da escravidão de Satanás, quer te libertar dos vícios do cigarro, quer te libertar da bebida, da cachaça, da prostituição. Jesus quer te libertar. Oh, glória! E quando Jesus dava, irmão, quando Deus dava vitória, quando Deus restaurava, olha aqui que eu descobri, missionário Evangel. Quando ele restaurava, ele dava, ou dava em dobro, ou ele multiplicava, ou ele dava uma porção bem melhorada. Exemplo, Joel capítulo 2, versículo 21, já estou terminando. Joel 2, versículo 21, versículo 23, está escrito assim: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, aleluia, porque Ele vos dará a chuva, as eiras se encherão de trigo, os lagares se transbordarão de óleo e de vinho, restituirei os anos que foram consumidos. Na lei de Moisés, eu descobri isso hoje, na lei de Moisés, Êxodo 22:1, dizia assim que se alguém roubasse um boi ou roubasse uma ovelha, tinha que devolver a ovelha ou boi que foi roubado, e tinha que pagar mais 5 bois e mais 4 ovelhas. Ou seja, quando Deus restaura, Ele melhora a situação. Quando Deus restaura, ou Ele melhora, ou Ele multiplica, ou Ele dá em dobro. Foi o que aconteceu com Jó. Jó tinha uma quantidade de filhos, de camelo, de boi, de jumento. No Jó capítulo 42, a Bíblia diz
diz que Deus deu em dobro, restituiu, restaurou, virou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro. Esse é o Deus que você serve. O que Ele está falando contigo aí? Se você se arrepender, aleluia, mudar a tua mente, mudar a tua atitude e assumir o compromisso que Jesus firmou contigo, Ele vai pôr aliança na tua mão, Ele vai te dar a nova roupagem, vai pôr sandália nos teus pés e vai melhorar o teu estado. Você crê nisso? É só para crente, né? É só para quem crê isso que nós estamos falando aqui.